Amém. Obrigado pelo hino. Votos renovados aos nossos irmãos que acabaram de se unir a nós nesta lição da Escola Sabatina. Neste momento gostaríamos de apresentar o nosso dinamizador, o nosso irmão teólogo Pedro Vanov, que nos vai passar a lição durante esse período que vamos estar aqui juntos. E se calhar antes do nosso irmão orar, para darmos início, se calhar iríamos com aquele formato que já temos acompanhado aqui, não é? Que o nosso dinamizador vai apresentar a lição por completa, não é? E depois, no fim da sua exposição, aqueles irmãos que tiverem os seus comentários, ou tiverem alguma intervenção a fazer, poderão sinalizar, não é? E nós vamos então dar a palavra para esse momento, né, de perguntas e contribuições. Então, neste momento, passamos então a palavra ao nosso irmão teólogo Pedro Vanov para tecer alguma consideração que quiser fazer e orar, e podemos então dar início à lição. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Bom dia, ouvimos muito bem. Feliz sábado a todos e eu espero que Deus realmente habite conosco e muito grato pelo convite que me foi feito para dinamizar a lição da Escola Sabatina. Como tema, Ministrando como Jesus. Eu também é que vou orar? É a primeira vez a participar? Sim, pode orar também, irmão. Agradecemos, eterno soberano Deus, por esse momento pelo qual o Senhor reúne o teu povo para assim ouvir a tua voz e entender a maneira como o Senhor realmente ministrou o seu ministério. Ajuda-nos não simplesmente a ouvir ou a falar, mas ajuda-nos a seguir o teu exemplo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministrando como Jesus. Quando olhamos para esse tema, o que é que vem na nossa mente? Provavelmente vem a questão do ministério de Jesus, que não foi nada mais do que 3 anos e meio. E a lição dessa semana falou sobre a maneira como Deus realmente ministrou o seu ministério. Vamos abrir o livro de Mateus capítulo 9, versículo 36, e diz assim, que vendo ele as multidões, compadeceu-se. O som está mal? Não consegue me ouvir? Não conseguimos ouvir bem. O irmão disse que o som está mal. Estamos a ouvi-lo. Ok. Estamos a ouvi-lo. O Mateus 9, 36
Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando olhamos para esse texto, parece, né, um texto antagônico, porque quando Jesus nasce, Jesus encontra líderes naquela época. Mas o que entendemos nesse texto é que os líderes, em vez de fazer um ministério como realmente devia ser, faziam um ministério de maneira diferente. Eram orgulhosos, tinham a maior ênfase em ganhar lucros do que nas próprias pessoas. E Jesus, quando realmente aparece, acaba por mostrar a maneira certa como se devia ser feito esse ministério. Tem algumas coisas que devemos aprender na lição dessa semana, antes de irmos para as questões e tudo isso, é que a vida de Cristo foi inteiramente para a humanidade. Essa é a primeira coisa que nós devemos aprender diante dessa lição. Quando olhamos para essa lição, compreendemos que Jesus dedicou a sua vida para a humanidade. E muitas das vezes a questão que fica para nós, o que é que nós temos feito em prol da humanidade? Outro aspecto, Jesus viveu para servir, ensinar e curar. A lição dessa semana também mostrou que, ministrando como Jesus, Jesus acabou por renunciar os seus direitos para priorizar os direitos de outrem. Que os irmãos, vamos ser sinceros, inúmeras vezes, eu e você acabamos por priorizar o que é nosso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e só posteriormente acabamos por pensar no próximo. Também aprendemos na lição dessa semana que, com amor abnegado, ele nunca requereu remuneração pelos seus serviços. Existem irmãos que se acham que para pregar o evangelho precisam ser pagos. Mas através do ministério de Jesus, nós compreendemos que Jesus trabalhou, ministrou o seu ministério com amor abnegado, sem requerer remuneração pelos seus serviços. Aqui também compreendemos na lição dessa semana, que nos está como Jesus, que nosso Senhor é um paradigma, um padrão para ser imitado. Talvez ao olharmos para líderes, nós começamos a ver exemplos de alguns líderes. Não significa dizer que não podemos imitar alguns líderes. Claro que podemos imitar alguns líderes, mas o padrão e o paradigma para ser imitado é Jesus. E Paulo fala isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa lição também falou que Jesus tratava todos do mesmo modo. Ricos, pobres, prostitutas, adúlteros e ladrões. E a questão que também vai ficar, para depois debatermos, é de que maneira eu e você temos tratado as pessoas. Como eu e você olhamos para aqueles que são pobres. Hoje, inúmeras vezes, para ter cargo na igreja, precisamos realmente ter um status, ter um bom mestrado, ser um bom dizimista, ter um cargo social muito elevado. Mas aqui nós vemos que Jesus tratava todos do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira. Pobres, ricos, prostitutas, ladrões, adúlteros. Aqui também nós compreendemos que Cristo é o sal da terra. Sim, e nós somos também o sal da terra. E como imitadores de Cristo, nós precisamos dar o tempero adequado. Jesus não colocava nem sal a mais, nem sal a menos. Jesus acabava por colocar o sal adequado, na medida certa. A lição também falou, se tiver muito rápido, podem dizer, não, está muito rápido, é melhor reduzir. Tá bom assim? Conseguem me entender? Não percebi? Pode avançar com a lição. Nós temos até às 11h10, não é? Que é para concluir a nossa lição. Então, o irmão pode ir fazendo o passo, só acautelando um período para nós poder debater, ou a quem tiver alguma
mais ou menos alguma questão para colocar? Tem mais ou menos quanto tempo para poder esmiuçar a lição? Pronto, vai depender de si. Nós normalmente terminamos às 11h10, não é? Puxamos às vezes um pouco 11h20, mas o teólogo pode fazer a sua explanação à vontade e depois é só cautelar um tempinho para algumas questões, aqueles que tiverem alguma questão. Tá bem. Ok? Tá bem. Então vamos voltar no que realmente estávamos a falar sobre a questão da lição. E outro aspecto, Jesus é a luz, a própria luz. Inúmeras vezes, irmãos, nós nos consideramos luz, mas inúmeras vezes a nossa luz brilha tanto que acaba por ofuscar as pessoas que chegarem a Jesus. A nossa luz deve ser uma luz na medida certa, a fim de conduzir essas pessoas para Cristo. Outro aspecto, Jesus usou o seu ministério tríplice, ensinava, curava e pregava. Isso a Igreja Adventista também tem. Nós temos como ensino, fazendo parte da pregação do Evangelho, nós temos como cura e temos hospitais, fazendo parte da pregação do Evangelho, e temos a mensagem, que faz parte da mensagem do Evangelho. Outro aspecto, a cura milagrosa ainda é válida e seu poder ainda nos pertence. Isso provavelmente vamos discutir mais tarde, mas por que nós oramos e algumas pessoas não curam? Deus aqui é bem diferente daquelas pessoas que realmente acham que a cura depende deles, mas aqui nós compreendemos que a cura depende de Deus. Eu me lembro que, a certa altura, eu conheci alguém enquanto estava a ministrar com o pastor, e essa pessoa estava com um tumor. E ele pediu que eu orasse a favor dele. E nesse período eu orei, fiz uma oração, e de repente depois o amigo, aquele jovem que eu conheci, desapareceu por algum tempo. E depois de algum tempo ele voltou e, minha surpresa, ele disse assim: olha, a oração que você fez realmente teve poder, porque hoje eu estou curado e hoje, pela cura que foi feita, pela oração que você fez naquele dia, eu agora pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já havia me esquecido realmente desse tipo de cura, que ainda havia a validade na nossa época. O que me veio agora na cabeça é o seguinte, é que a cura é uma prerrogativa divina, não humana. Porque embora nós tenhamos fé, muitas das vezes nós oramos, mas as pessoas acabam por morrer. No ensino de Jesus nós compreendemos isso. Mas a lição também falou como Jesus tratava as pessoas. De que maneira Jesus tratava as pessoas? Como nós temos tratado as pessoas hoje? E eu fiz alguns resumos e eu disse assim: Jesus tratava as pessoas de modo simples e sem preconceito. Nem distinção de etnia, nem cor. E deve ser uma lição para cada um de nós. Hoje, ao tratarmos alguém, nós acabamos por tratar muitas das vezes por região, por cor, por raça, por parentesco. E acabamos por dizer: não, esse irmão vai ser tratado dessa maneira porque esse irmão é de Malais, esse irmão é do Qual, esse irmão é sulano, e acabamos por realmente fazer de maneira diferente. Mas Jesus está a nos ensinar nessa lição que devemos tratar todas as pessoas do mesmo modo, da mesma maneira. O outro aspecto que aprendemos nessa lição, a maneira como Jesus tratava as pessoas, é que, ao tratar as pessoas com bondade, não era apenas uma atitude de Jesus para atrair o público. Era mais do que uma missão, estava enraizado nele. Queridos irmãos, nessa lição nos ensinou isso. Que quando tratamos alguém com bondade, não pode ser com fingimento, como muita gente faz hoje. Dizem te amo, dá um abraço no irmão, e na Igreja Adventista temos muito disso, damos um abraço, e no abraço tem um sorriso, mas o coração está dizendo: irmão, pode morrer hoje. Nessa lição também aprendemos que, como Jesus tratava as pessoas, Jesus, ao tratar as pessoas, nunca usou palavras para se exaltar. Como ele podia ter dito assim: olha, visto aquele episódio na cidade X,
Em nenhum momento usou autopromoção. Ao tratar bem alguém, devemos lembrar que deve ser um feito promovido pela pessoa e não por você. Isso mesmo. Sempre que tratamos alguém, é por isso que a Bíblia é bem clara em dizer, sempre que eu e você tratamos alguém, automaticamente a mão esquerda se der, a mão direita deve negar. Jesus também, ao tratar as pessoas, mesmo as pessoas mais cruéis da época, Jesus realçava que elas tinham de melhor. O que isso nos ensina? Primeiro, que devemos ver o aspecto positivo, até mesmo onde as pessoas enxergam coisas apenas ruins. Não é fácil, mas é possível. Quando Jesus tratava alguém, vamos ver a questão da mulher samaritana, da prostituta, vamos ver a questão do Zaqueu. Quando Jesus tratava essas pessoas, Jesus podia ter tratado por aquilo que eles tinham de ruim, mas Jesus procurou tirar o que eles tinham de bom. Isso é que eu e você devemos fazer com o nosso próximo, todos os dias. Aqui também aprendemos, Jesus, ao tratar as pessoas, Jesus nunca apagou a brasa de esperança, de fé de ninguém. Pelo contrário, ele é um excelente auxiliador para que as pessoas o encontrem. Inúmeras vezes a minha e as tuas palavras, ao ministrarmos, acaba por ofender e ferir a muita gente. E o Manual de Anciãos ensina-nos sobre isso, especialmente para aqueles que ministram, diáconos, anciãos, e diz assim, que na testa do ancião e de um diácono deve estar escrito: aqui termina a tua dor. Também aprendemos, Jesus, ao tratar as pessoas, Jesus exige de nós morte do eu, diariamente. Uma dependência do Pai, submetendo-se ao Espírito Santo constantemente. É uma ação divina, mas também uma resposta humana. Se queremos ter o exemplo de Jesus ao tratar as pessoas, devemos nos lembrar que devemos morrer para o eu diariamente. A lição falou sobre essa semana também. A lição também realçou a questão da cura de Jesus. Houve a parte 1 e a parte 2. E nesse aspecto, o ministério de cura de Jesus era associado à proclamação das boas novas. Isso mesmo. Isso também deve ser o nosso ministério. Sempre que tivemos que curar alguém, e sempre que tivemos que curar alguém, devemos ensiná-las a praticar as boas obras e ensiná-las a guardar a lei do Senhor. Sempre que Jesus curava alguém, dizia assim: olha, vai e não peque mais. Vai, o caminho agora é esse. Jesus nunca curou alguém sem proclamar as boas novas. O ministério de cura de Jesus estava além de uma mera cura física, como muitas igrejas hoje fazem. Querem simplesmente curar fisicamente. O ministério de cura de Jesus não dava apenas soluções em situações possíveis, mas aqui aprendemos que Jesus curava pessoas que não tinham nenhum pingo de esperança. O ministério de cura de Jesus, aqui compreendemos que o ministério de cura de Jesus nos ajuda a compreender que esse mundo não está abandonado, mas Deus se preocupa com os seus filhos. E quando vamos mais fundo para o ministério de Jesus, nós compreendemos que Jesus veio para vindicar o caráter de Deus, vindicar o caráter dos santos. E naquela época, as pessoas que eram doentes, as pessoas que realmente estavam com enfermidades, eram consideradas como pessoas imundas. E quando Jesus curava uma delas, Jesus estava dizendo a cada uma delas realmente que Deus se preocupa com elas. Que embora os sacerdotes acabavam por trazer leis que realmente não eram certas, Jesus estava dizendo a elas que Deus tinha preocupação por cada uma delas. O ministério de cura de Jesus trouxe cura ao paciente, mas acima de tudo despertou interesse às pessoas ao seu redor. Quando olhamos para esse ministério, nós compreendemos que quando Jesus curava uma pessoa, milhares de pessoas eram despertadas pela maneira como Jesus curava e com a maneira como Jesus ensinava. O ministério de cura de Jesus traz paz, confiança
e esperança. Também aprendemos nessa semana que o ministério de cura de Jesus trouxe uma ligação entre o pecador e Deus, aquilo que já falamos. Que os homens achavam-se totalmente afastados de Deus, porque achavam que Deus era um Deus tirano. Mas quando Jesus vem, através do seu ministério, ele misturava-se com os pecadores, buscava a simpatia e depois dizia: segue. Jesus mostrou que Deus, além de ser um Deus distante, era um Deus próximo. E o ministério de cura de Jesus é um exemplo de misericórdia de Deus a se renovar em nossas vidas. Nossa cura não é merecida. Ninguém merece ser curado, nem fisicamente, nem espiritualmente. Porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus, sim, para receber a cura física e tanto a cura espiritual. O ministério de cura de Jesus elimina toda dúvida que para Deus não existem impossíveis em todas suas promessas. Essa é a parte 1 do ministério de cura de Jesus, mas nós também compreendemos que existe a parte 2. E que na parte 2 do ministério de cura de Jesus, nós compreendemos que Jesus envolvia-se, além de sarar as enfermidades, pregação e ensino eterno. O ministério de cura de Jesus é um contraste com os pregadores de libertação, que trocam os ensinos verdadeiros por prosperidade e dinheiro. Em nenhum momento da história bíblica, dos evangelhos de Mateus até João, nós vimos Jesus um dia cobrar por algum milagre feito. Pelo contrário, além de as curar, Jesus automaticamente realmente os alimentava. O ministério de cura de Jesus trazia a cada ouvinte verdades que eram enraizadas para a eternidade. O ministério de cura de Jesus trazia de todas as regiões pessoas, e esse ministério, além de divino, era atraente para qualquer pecador, porque verdades eram ensinadas a cada pessoa curada. Embora a multidão desejava cura física para todos, Jesus ensinava que a verdadeira cura nunca seria estabelecida nesse reino. Por isso é que Jesus não curou a todos, porque Jesus queria ensinar, era muito além da cura física. O ministério de cura de Jesus era para mostrar ao mundo que a cura do pecado é muito mais relevante do que a cura física. O ministério de cura de Jesus alcançava mais corações quebrantados do que pessoas doentes fisicamente. Aqui também compreendemos, queridos, que o ministério de cura de Jesus nunca foi para o seu benefício, ganhando alguns trocados, como muitos pregadores da sua época faziam, supostos sacerdotes. O ministério de cura de Jesus traz paz a cada leitor bíblico, uma verdade absoluta. Ele veio para que tenhamos vida e abundância. Isso envolve aspectos eternos. Outro aspecto, o ministério de cura de Jesus é a plena certeza que em um futuro breve, Jesus vai restaurar tanto o lado físico como espiritual na sua totalidade. A lição também falou o que realmente importava para Jesus. E falou sobre algumas parábolas. E aqui nós entendemos que o que importa para Deus e para Jesus é a consistência. Houve a parábola do talento, das 10 virgens. O que importa para Jesus é a consistência. O que adianta você começar uma caminhada e no final desistir? Eu não estou a me referir que você não vai ter uma vida só de triunfo. Vai poder ter falhas, vai poder ter caídas, quedas. Mas lembre-se que é bom levantar e ser consistente. O ministério de cura de Jesus, o que importa para Jesus não é só apenas talento que possuímos, mas a maneira como nós administramos. Já aprendemos isso nessa semana.
é que pessoas têm muito talento, aplicam pouco. Pessoas que têm pouco talento, aplicam muito. Inúmeras vezes vemos isso. Então, os dons que recebemos, o talento que possuímos, deve ser administrado da boa maneira, da maneira mais correta e mais coerente. O que importa para Jesus não é a capacidade que cada um tem, mas o nível de entrega. Às vezes nós achamos que a nossa intelectualidade acaba por nos fazer ser homens de Deus. Homens que pregam a verdade. Não. Deus precisa de homens que se entregam a Ele. Eu não estou a dizer que precisamos cansar o Espírito Santo, que precisamos realmente deixar que Deus faça tudo em nossa vida. Eu estou a dizer que a nossa intelectualidade deve ser submetida à vontade de Deus. O que importa para Deus e para Jesus é vigiar constante, por meio de uma lâmpada que é as Sagradas Escrituras. O que importa para Jesus é a dependência e a súplica do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Esse é o símbolo do azeite na parábola das 10 virgens. O que importa para Jesus é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu tenho como coisas materiais. O que importa para Jesus é o meu interior. Querido, o que importa para Jesus é a real transparência do verdadeiro estilo de vida. O que importa para Jesus é que todos se submetam à sua vontade. O que importa para Jesus, não importa se você é um bode, é que Jesus tem um poder para essa mutação. Jesus pode transformar um bode em uma ovelha. Para que no final, como ele diz nessa parábola, que em vez de te colocar no lado esquerdo, ele te coloque no lado direito e me coloque no lado direito também. O que importa para Jesus é o cristianismo genuíno, sem mentira, sem fingimento e com uma transformação de caráter. A lição está aberta. Vou dar agora espaço aos irmãos, para que não seja como se fosse um sermão, né? Mas é uma ministração da lição, a fim de que os irmãos realmente possam dar o contributo. Ok, obrigado, irmão Pedro, pela explanação da palavra de Deus. Então, consideramos que a sessão de perguntas e intervenções está aberta. Aqueles irmãos que têm alguma coisa a tecer sobre a lição que nós estudamos essa semana, podem levantar a mão e vão poder colocar, então, assim, as suas perguntas ou poder intervir, dar a sua contribuição daquilo que aprendeu na lição dessa semana. Irmão Norton, pode avançar. Prezados, feliz sábados a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus nos ilumine a todos, não é? Que sejamos esse sal e luz do mundo. Portanto, falando de luz do mundo, a lição no estudo adicional, se me lembro bem, deixa-me só aqui ler, ele diz o seguinte: embora devamos ter cuidado com a contaminação do mundo, isso é uma ameaça, está em parênteses, é uma ameaça muito perigosa para a nossa igreja, ainda precisamos alcançar os outros onde eles estão e ser usados por Deus, que deseja levá-los a uma vida melhor. Isso parece ser paradoxo quando porque existe muitos entre nós, olha, fecharmos em comunidade e muitas das vezes temos temos que nos esconder do mundo para que não possamos nos contaminar, ou seja, receio de ser contaminado pelo mundo. Mas a lição hoje veio nos mostrar que
a luz, até o irmão Ivanov disse algo, bem, que eu até escrevi, pronto, eu acho que é praticamente uma, como é que digo, não é bem ironia, tem outra, na linguística gramatical, eu acho que tem outra forma de dizer, disse, a luz não pode ser, a luz não pode ofuscar os outros, ou ofuscar outra, ou seja, não pode ser tão intensa que ofusca. Bem, isso não é luz que vem de Deus. A luz não ofusca. A luz que vem de Deus, ele diz em João 4 e 5 do Evangelho de João, a vida de Jesus era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. E eu pergunto-me assim na classe, se nós somos a luz do mundo, a luz que resplandece nas trevas, diz-se que haverá um momento em que a luz, os servos de Deus vão ter que sair da cidade. Então é a cidade que está em trevas. As luzes todas vão sair. Quem resplandecerá nas trevas? Se vós sois a luz. A oração de Jesus diz, eu não peço, Deus, que eles tire do mundo, mas que eles permanecem em mim. Bem, esta é a minha pergunta. Para que aqui a classe acorde um pouco, né? Muito obrigado pela atenção. Ok. O irmão Pedro Ivanov, se tiver alguma coisa para responder, já pode intervir na pergunta do nosso irmão. Eu acho que quando olhamos para o contexto de sair das cidades, devemos contextualizar na questão de em que momento realmente foi dito. E, embora tenhamos que ser luz para o mundo, quem realmente irá terminar essa missão de pregar o Evangelho é o Espírito Santo. E nós não vamos sair da cidade. Eu até começo a pensar que tem pessoas que acabam por, muitas das vezes, apressar a perseguição, né? Achar que já é o momento de sair da cidade. E Ellen White fala sobre essa questão. Ela diz que o momento certo para ir para as cidades, há etapas para isso. E uma das questões é a questão do decreto dominical e tudo isso. Isso ainda não chegou no momento. Então, se nós vamos sair das cidades, das grandes cidades, Ellen White também fala claramente que, embora alguns acabam por sair, alguns vão ter que ficar. E o testemunho terá que ser pregado. Então, outro aspecto importante. Inúmeras vezes, a santidade não é isolar-se do mundo. A santidade é estar em um mundo sujo e não se contaminar. O ministério de Jesus, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Ellen White fala isso, que unicamente o medo de Cristo é que trará o maior êxito em aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, com uma pessoa que se desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava as necessidades e granjeava a confiança e ordenava então sempre. Esse é um aspecto importante que eu e você devemos notar. Embora somos cristãos, não devemos deixar de andar com essas pessoas. Não devemos deixar de buscar a simpatia. Não devemos deixar de suprir as suas necessidades. E só assim nós realmente vamos transmitir a mensagem, não nos isolar do mundo, porque estamos no mundo, o irmão falou bem claro, estamos no mundo. O que precisamos é nos focar na missão de salvar vidas, nos misturar, e nós temos uma máxima como Igreja Adventista do Sétimo Dia, modernizar, mas não mundanizar. Esse é o meu parecer. Ok, obrigado pela sua intervenção. Queria só dizer que a própria Bíblia nos deu um formato, não é? Por exemplo, na vida do próprio Jesus, nós vimos que ele ministrava, curava durante o dia todo, mas acordava muito cedo, às vezes, e orava, para ele recarregar as suas energias e fazer aquela reconexão com Deus, não é? Ou seja, Jesus não se isolava, não é, das multidões.
mas ele tinha tempo sozinho de comunhão com Deus. E muitas vezes isso é o que nos falta, não é? Nós queremos ministrar, mas nós não temos comunhão com Deus. Não temos tempo isolado com Deus para poder nos recarregar as nossas baterias. E nós podemos também ver no Espírito de Profecia, quando fala sobre Enoque, a vida de Enoque. Enoque viveu naquele tempo mais terrível, não é? Se assim podemos dizer, da história do mundo, quando o mundo começou-se a contaminar com o pecado, e Enoque ministrou durante aquele período todo e andou em comunhão com Deus, não se contaminou, não é, com aquilo que era a máxima na altura, não é, o mal. E ele andou com Deus durante aqueles anos todos, 300 e tal anos, e Deus disse: você está pronto, sobe, não é? Então, não vimos nenhum tipo de separação ou eremismo, aqueles eremitas, pessoas que, como os fariseus, não é, que queriam se separar, não é? Ser pecador, fica aí de lado. Não podes nem me tocar, nem posso nem me envolver contigo. Essa não é a solução. A solução é nós termos uma vida de comunhão com Deus, não é? Constante, e estaremos prontos para ministrar segundo a vontade de Deus. Temos aqui o irmão Cunha Silva, pode colocar, depois o Gilberto, e depois o irmão que está com Galaxy M10. Mas primeiro vamos ouvir o irmão Cunha Silva. Tem alguma questão a colocar? Depois o Gilberto. Obrigado. Muito bom dia, classe. Feliz sábado a todos. É assim, essa lição desta semana para mim foi muito interessante. É assim, nós estamos a falar, perdi algum tempo aqui a focar na questão que é como estar no mundo e não pertencer ao mundo. Essa é uma questão que muito interessante. Então, depois de fazer algumas leituras, encontrei um exemplo muito tangível, muito palpável, que diz o seguinte: cada um de nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, temos que nos comparar como se nós estivéssemos dentro de um barquinho em cima do mar. Então, o barco está desenhado para estar na água, mas não tomar água. Então, o que é o seguinte: nós, como cristãos, às vezes estamos no mar, temos o nosso barquinho, e é o seguinte: retiramos o barco completamente da água. Por quê? Porque não queremos tomar água e não queremos nos contaminar, então tiramos o barco completamente fora d'água. Isto também pode não ser o ideal. Para nós queremos nos proteger, não é porque não queremos nos contaminar, mas nós esquecemos que há pessoas que também estão naquela água que precisam de ser salvas e precisam do nosso testemunho de Cristo, não é? E segundo, eu depois encontrei aqui uma passagem no livro de João 17, 15 a 21, onde Jesus nos deu o exemplo a seguir, não é? Ele fez uma oração para nós e disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta é uma mensagem muito importante, para que nós não esqueçamos que, ao estar no mundo, nós temos um propósito de brilhar em nome de Jesus, para que mais almas sejam ganhas e venham aos pés de Cristo. Essa é a minha contribuição hoje. Muito obrigado. Ok, obrigado, irmão. Gilberto. Bom dia a todos, feliz sábado.
Eu gostaria também de participar, falando um bocadinho da atitude de Jesus para com as pessoas. Jesus procurava sempre o lado bom dos outros e fazia sobressair o que havia de melhor neles. Nós vamos ser sinceros. Nós, como cristãos, estamos muito tempo na igreja, realmente, mas temos muita dificuldade de ver o bem, o lado bom dos outros. Para dizer que, às vezes, temos a ideia, não, Jesus conseguia fazer isso porque ele era Deus. Não, ele fazia isso porque ele tinha todo o poder. Não, irmãos, isso não é verdade. Jesus conseguia fazer isso porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus era como nós. Porque se um Deus não precisa de oração, um Deus não precisa de ler a Bíblia, mas Jesus lia a Bíblia para nos dar o exemplo. Quer dizer que tudo aquilo que Jesus fez, se nós buscarmos Deus como Jesus buscou, vamos fazer da mesma forma como Jesus havia feito. E para nós dizermos que a nossa tendência natural é mesmo ver o lado ruim dos outros. E quando isto acontece, o que vai ser verificado é que nós não vamos conseguir amar as pessoas. Porque se nós só observarmos o lado negativo que as pessoas têm, não vamos conseguir amar ninguém. E para dizer também que como Jesus tratava as pessoas, estamos aqui a nos referir da forma como Jesus falava, a sua maneira. Aqui diz que se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. Como é que nós nos relacionamos, mesmo vamos muito longe, dentro das nossas casas? Qual tem sido a maneira como nós nos dirigimos? Como a esposa, como tem falado com o esposo, como tem falado com os filhos? E se a esposa fala mal, você esposo, como é que você reage? Será que se a esposa fala dessa maneira, você contra-ataca a esposa ou vice-versa? Então nós temos que parar para analisarmos, irmãos. O nosso ministério deve começar nos nossos lares. Porque não adianta sermos cristãos, bons cristãos fora, quando em nossa casa nós não somos bons cristãos. E os nossos filhos têm estado a nos observar. E eles conseguem fazer uma análise. Quem está convertido e quem não está. Então, muito cuidado, irmãos. Principalmente a forma, e às vezes mesmo fora de casa, no serviço, na escola, na rua, etc, etc. Às vezes porque alguém nos falou sem maneira, então nós também vamos pagar pela mesma moeda. E isso, a lição está nos chamando a atenção que devemos rever isso. E outro aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da cura. Nós temos várias necessidades, né, para nós sermos curados. Por exemplo, há quem tem necessidade de deixar de fumar, deixar de beber, há quem tem necessidade de uma alimentação melhor ou reduzir o estresse, etc, etc. Mas aqui a lição chama-nos a atenção que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus e a percepção de que sua vida tem importância eterna. Esse deve ser a nossa maior necessidade, de termos comunhão com Deus e com o nosso próximo. Jesus também salientou que a cura física sem a cura espiritual estava completa. O que é que hoje nós temos estado a observar no mundo em que vivemos? As pessoas estão muito preocupadas com a cura física, a cura material. Mas Jesus está a dizer que a cura material, para ser completa, tem que incluir a cura física. Muitos são curados, se de forma imprópria ou não, isso não interessa. São curados, mas o lado espiritual continua a estar incompleto, não continua a estar preenchido. Então, a cura, para ser completa, tem que ter esses dois lados. E também falou-se um bocadinho, o ministério de Jesus era de ensinar, pregar e curar. O foco de Jesus não era a cura, por isso é que na lição, ele deixou uma parte da multidão, deixou a multidão e foi para o outro lado. Porque não é possível que todos tenham que ser curados. Porque Jesus, além de ser Salvador, a missão de Jesus era de pregar o Evangelho. Jesus não era apenas um operador de milagres espetacular. Não se contentava em ajudar, apenas curar pessoas físicas. Mas ansiavam que as pessoas recebessem o dom da vida eterna
que ele tinha para oferecer. Isto é verdade, porque se nós nos basearmos e nos firmarmos apenas na cura, o que é que vai acontecer? Vamos ter um vazio espiritual. E é o que tem acontecido hoje, uma parte dessas igrejas. Se nós repararmos, fazermos uma analogia, vamos chegar à conclusão que essas igrejas de cura são mais cheias do que as nossas, porque o foco da igreja adventista não é curar. A igreja adventista faz milagres, sim, mas nós usamos o método de Cristo, ensinar, pregar e curar. E se nós repararmos, vou já terminar, se nós repararmos, o que é que nós vamos conseguir notar? Vamos conseguir notar que, e até numa das lições, acho que algumas semanas atrás, algumas das irmãs ou irmãos disseram, não, mas por que a igreja adventista não cura? Não, a questão não está ali. Esse não é o nosso foco. O nosso foco não é só cura. E também devemos ter a noção de que nós precisamos pagar o preço da submissão completa a Deus. Se nós não conseguimos, porque isso que a lição está nos chamando a atenção, de que nós devemos ver com os olhos de Jesus, que devemos ver sempre o lado positivo das pessoas. E a lição de segunda-feira diz que até naquelas situações, mesmo quando as circunstâncias eram vulgares, Jesus continuava sempre a ver o lado bom das pessoas. Aí é que está a conversão. Se nós realmente estivermos convertidos, então o que hoje nos parece ser impossível, nós vamos conseguir fazer amanhã. E eu deixo aqui 2 textos para reflexão, para terminar, e diz que João 4:24, que diz: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Se nós realmente adorarmos Deus no espírito e em verdade, nós vamos fazer as coisas tal como Jesus fez. E outro texto é 1 João 2, verso 6, que diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. E agora eu vou terminar perguntando o seguinte: como Jesus andava? Será que Jesus via as pessoas com necessidades e não conseguia resolver? E às vezes nós podemos até ver um vizinho que está a passar por fome, um parente, um colega, um amigo a passar por dificuldade. Se essa pessoa não nos vier pedir mesmo, é para fulano, é para tu precisar, ninguém, é quase que um ou outro que tira. Tem aquele coração flexível daí mesmo, é para irmão, é para toma isso. Não precisa, às vezes nós pedirmos, mas quando nós estivermos tocados com o poder de Deus, nós vamos conseguir deixar o nosso orgulho e vamos colocar Deus como prioridade. E se Jesus teve esse poder, todos nós podemos ter pela fé nele. Às vezes não conseguimos fazer muito mais ainda, porque nós estamos muito limitados. O Espírito Santo ainda está muito aquém da realidade. Era tudo. Obrigado. Ok, obrigado, Gilberto, por isso. O irmão, não sei qual é o nome desse irmão ou irmã que colocou a sua mão no ar. Aqui só está Galaxy M10. Pode colocar a sua questão? Sim, irmão. Muito bom dia. Ok, bom dia, irmão. Não é Galaxy M10, mas Paulino Ernesto. Ok, Paulino. Ok. Desculpa ter configurado tão tarde o telefone. Na verdade, nós estamos a falar sobre um assunto muito interessante e especial neste momento. Momento que devemos imitar Jesus mesmo. E como nós vemos o tema ministrando como Jesus, temos aqui alguns aspectos que precisamos tomar em conta relativamente aos... vamos supor que estamos a falar de um mecânico. Ao tentar mexer numa viatura, o mecânico precisa avaliar quais são os erros que a viatura apresenta, as avarias que a viatura apresenta. E para determinar isso, existem vários mecanismos. Como Jesus é o tal mecânico mestre, e como sabe avaliar quais são as nossas necessidades, ele deixou alguns exemplos para seguir. E hoje, com este tema, ministrando como Jesus, simplesmente nos indica que temos que fazer aquilo que Jesus também fez. Ao fazê-lo, teremos êxito naquilo que estivermos a apresentar ao povo. E como sabemos, Jesus Cristo veio ao mundo para curar, redimir
e até se fosse da vontade dele, levava-nos já para o céu naquele momento. Mas nós sabemos que ele tinha muita gente ainda por vir. E como sabe, as moradas que ele já preparou, neste momento que está aí, no ponto de vista dele, são tantas e nós somos poucos. Então ele tarda em voltar porque sabe muitos ficarão de fora e muita casa ficará vazia lá no céu preparada por ele. Então deixou-nos passos para seguir e seguindo esses passos nós poderemos granjear pessoas para estes lares que ele foi preparar. Para tal, ele deixou alguns exemplos que eu gostaria de partilhar com os irmãos na lição da introdução de sábado. Diz-nos aqui a lição que o Salvador, quando estava na terra, misturava-se com o povo. No contexto atual, o que é que isso quer dizer? Muitos de nós, vou falar especialmente de mim, vivemos em lugares que estamos muito junto dos outros vizinhos. Estou a me referir a pessoas que vivem no prédio. Mas há pessoas, mesmo vivendo no mesmo andar, não conhecem os vizinhos. E só ao termos uma atitude semelhante, não estamos a nos misturar com os vizinhos. Esse é um dos primeiros passos que devíamos ter dado antes de tentarmos mostrar que somos adventistas do sétimo dia. E ao não fazermos isso, já começamos a errar os objetivos que Jesus nos deixou para cumprir a sua missão. E ao misturar-se Jesus com o povo, ele desejava o bem destas pessoas. E nós temos em mente, conhecemos muitos casos, há pessoas que vivem com os vizinhos, nenhum bom dia pode dar ao vizinho, porque senão será uma guerra autêntica. O Salvador também, quando esteve na terra, ele manifestava simpatia. Olha, vou lhes contar, eu tenho um vizinho, tão logo eu desço do carro, aliás, filhos de um determinado vizinho, tão logo eu desço do carro, eles ficam assim a avaliar, e se me virem com 2 sacos grandes na mão, eles automaticamente descem e dizem, vizinho, desculpa, boa tarde, quero uma ajuda. São meninos que não frequentam nenhuma igreja, e esses meninos me cativam, mas cativam-me tanto, que tenho eles aqui no coração, e tenho procurado formas de tentar penetrar neles para ver se consigo transmitir-lhes aquilo que Jesus ensinou-nos a transmitir a todos. Este interesse que as pessoas mostram aos outros faz com que estes atraem-se a eles. Jesus Cristo também, quando esteve na terra, ele ministrava as necessidades. O que é isso? Nós temos vizinhos, há vizinhos às vezes a passarem mal por simplíssimas coisas, mas nós nem nos atraímos a isso, não queremos saber se o vizinho está bem, se não está bem. Mas chegando num sábado, estamos todos bem gravatados, indo para a igreja, e todo vizinho vê, não, o vizinho vai à igreja. Mas a todos estes vizinhos nunca mostramos simpatia nenhuma. Se não fizermos isso, irmãos, em vão é a nossa fé, e o Espírito Santo nunca habitará em nós. Infelizmente, nós não imitamos os métodos de Cristo. Para tal, antes de terminar, eu gostaria de voltar a uma parte que já foi falada antes pelo irmão Norton, quando falou sobre a luz na escuridão. Queridos irmãos, Jesus Cristo era a luz quando chegou. Mas ao chegar aqui à terra, ele juntou-se ao povo e mostrou todos aqueles aspectos que já comentei há pouco com os irmãos. Ao fazer isso, ele mostrou-nos no comentário de domingo que a luz não se afasta da escuridão. A luz vai onde está a escuridão e faz a diferença. Ofusca a escuridão e ele toma conta do lugar. É assim que o cristão deve fazer. Este é o método que Deus ensinou. Os escribas e fariseus e saduceus evitavam pessoas para não serem contaminadas pelo pecado. O Senhor Jesus buscava os pecadores para lhes oferecer salvação. Este é o método. Em vez de fugirmos do vizinho,
vamos nos aproximar deste, ver o que falta nele. Sei que nós não vamos suprir necessidades todas dos vizinhos, mas podemos, se calhar, minimizar. Eu falo muito dos vizinhos, eu sei que o irmão Gilberto antes falou da família. Falo muito dos vizinhos porque são os únicos que estão mais próximos de nós. São eles que devem ser, em primeiro lugar, tidos em conta para o reino dos céus. Não adianta sairmos de uma cidade para outra, enquanto que a tua cidade encontra-se enferma. Por isso, irmãos, nós precisamos ver muitos desses aspectos quanto à vontade de queremos pregar o evangelho a todo mundo. Devemos começar por nós, pelos próximos de nós. Por isso é que Jesus disse que comecem aonde? Em Jerusalém. Senão ele teria dito, olha, saltem esse daqui e vão já direto para outros lugares. Mas ele disse, vamos começar em Jerusalém. Para tal, eu peço aos irmãos, vamos neste momento começarmos a pensar nesses aspectos. É necessário que tenhamos os nossos próximos da Bíblia também, porque senão estaríamos a afugentar todo mundo. Podia falar de mais coisas, mas eu gostaria de deixar o tempo para os irmãos também. Obrigado por este momento, mas eu gostaria de passar a palavra à minha esposa, que está aqui a tentar pedir para falar e não consegue. Peço perdão por isso. Ok. Muito bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia, Rebeca. Só para poder acrescentar naquilo que já está sendo falado aqui sobre acerca de ministrando como Jesus, nós ainda encontramos muitos exemplos. O irmão Gilberto falou muito bem da família, o irmão Ernesto falou muito bem da vizinhança, mas também temos outro lugar que é o nosso trabalho, não é? Imagine, eu tenho exemplo de muita gente que diz assim, essa enfermeira é adventista. Nem parece. Por quê? Por causa do modo como essa pessoa se comporta no local de trabalho. Porque nós, no local de trabalho, na lição de domingo diz assim que a luz não evita as trevas, mas ela brilha na escuridão e penetra nelas. Quando nós estamos no meio dos outros, os outros têm que ver algo diferente em nós. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que muita gente vem a mim e diz assim, você é cristã, não é? Eu sei que muitos já passaram por esta experiência. Por que eles chegam a nós e dizem que, fazem essa pergunta se você é cristão? Porque eles viram algo de diferente. Quer dizer que a luz brilhou, ofuscou as trevas. Hein? Então, nós devemos saber nos comportar quando vemos também no meio dos outros. Imagine, você é enfermeira, você está cansada. Hein? Jesus, como nós sabemos, Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus prestava atenção nas pessoas, Jesus dava carinho. Como é que nós nos comportamos quando estamos fora? Nós dizemos que temos a verdade, somos adventistas do sétimo dia, temos tudo, sim, tudo bem, temos isso. Mas como é que eu me comporto? Quem sou eu fora? Fora de casa, no meio dos outros, no meio das trevas. Será que sou luz? Será que tenho me comportado mesmo como luz? Será que tenho tirado o exemplo de Jesus e como exemplo ministrando como Jesus fazia? Dar carinho nas pessoas. Porque eu digo sempre, o evangelizar alguém não é apenas abrir a Bíblia e dizer, olha, Jesus vai voltar, o sábado é um dia de descanso. Não, queridos irmãos, o nosso comportamento começa pelo nosso comportamento. Como tratamos os outros. Hein? Muitos seguiam Jesus por quê? Porque Jesus curava, Jesus alimentava. Hein? Mas o objetivo de Jesus não era curar, era evangelizar, era mostrar, hein, que além deste mundo tinha um lugar melhor para nós, que é a vida eterna. Hein? Por isso é que ele saiu daí e foi num outro lugar para poder ensinar também, não é? E não apenas ficar aí a curar, porque senão estaríamos como essas igrejas que só curam. Porque muitos dizem que os adventistas não curam, mas eu digo que os adventistas curam, sim, senhora. Irmãos, não importa
se vamos morrer de coronavírus, vamos morrer de HIV, se vamos morrer de câncer, se vamos morrer de paludismo. Mas não devemos nos esquecer que nós temos algo melhor do que isso, porque Jesus disse, ainda que morra, viverás. Mas para isso nós temos que estar em comunhão com Deus diariamente na nossa vida, procurar maneiras de sermos diferentes, mostrar que somos mesmo diferentes do mundo. O colega tem que olhar para ti, tem que dizer, não, esse é diferente. Quando tu fores fazer um pedido, ele vai olhar para ti e vai dizer, não, estás liberado. Vou contar só uma experiência que eu tive na faculdade. Eu tive uma professora que era madre. E quando os colegas viram lá a escala das provas, a prova dela calhou, não sabe, senhora Rebeca, estás mal. A prova calhou sábado e você está mal. A professora é madre, não vai te deixar fazer. Eu disse, não vou lá ter com ela. Eu fui ter com a professora. Professora, bom dia, eu estou aqui porque estou com algum problema. A filha diz o que se passa. Eu disse, não, professora, é que a tua disciplina calhou no sábado e eu não posso fazer a prova no sábado porque eu sou adventista do sétimo dia. Olha, a professora simplesmente disse, não te preocupes, minha filha. Vem quarta-feira na sala X e faz a prova normalmente. Por que ela fez isso? Primeiro, eu não sou uma aluna, não era uma aluna de ficar fora da sala, não era uma aluna de não fazer tarefas, era aquela aluna que estava sempre a participar nas aulas. Então, tudo isso fez com que eu fosse diferente dos outros colegas. E todo pedido que eu fazia, qualquer professor, não tinha ninguém que me rejeitava, todos aceitavam. Todos, absolutamente todos. E tinha aquelas explicações que os professores davam sábado para pagar, eu não ia. Mas quando os colegas voltassem, eu procurava maneira de buscar alguma coisa dos colegas que falaram sobre o quê, e eu procurava me inteirar. Irmãos, não é me gabar. Mesmo não indo nessas explicações, eu tinha sempre a maior nota. E os professores ficavam admirados comigo, mas Rebeca, você nem na explicação esteve. Como é que você tem a maior nota? E eu sempre lhes disse, eu sou de Jesus. E Jesus está comigo. Então não tem ninguém aqui com presença, com a matéria ou sem matéria. Eu sei que eu vou fazer uma boa prova. E eu sempre fiz boa prova. E os professores sempre me admiravam acerca disso. Então, irmãos, eu sei que nós, os adventistas, temos problema grave, exaltação. Somos adventistas, temos a verdade. Tudo bem, temos a verdade, irmãos. Será que estamos a conservar a nossa coroa com o nosso comportamento negativo? Somos enfermeiros, não tratamos bem o doente, hein? Queremos maltratar a coitada da mãe ou pai que está aí com seu enfermo na cama, em vez de passar a mão, dar carinho, dar aquele consolo para que, mesmo que essa pessoa venha a morrer, mas esse parente, né, sinta uma esperança de que um dia vai rever o seu ente querido. Será que temos nos comportado desta maneira? Ou temos nos comportado de maneira diferente? No trabalho, temos sido aquele funcionário que está sempre presente, não falta à toa, não mente que minha mulher está doente, mas a mulher não está doente, ou o filho não está doente, mas ele mente porque quer faltar, quer ficar em casa. Esse não é o comportamento do cristão. Porque eu costumo dizer, você pode até mentir no chefe, mas Deus está... Perdemos a Rebeca. Acho que perdemos a irmã. Vamos então passar para... Se a irmã não estiver aí, o Beneneco também tem alguma coisa a tecer? Irmão Beneneco? O irmão Beneneco não está aí? Bom dia, irmão Pedro Gomes. Bom dia, Beneneco. Bom dia, caros amigos, irmãos em Cristo. É um prazer estar no meio dos irmãos, ou entre os irmãos. Vou me pegar também muito nas palavras ou nos comentários do irmão que puder, acrescentando alguma coisa.
foco da lição número 8 teve que ver ou tem que ver com o comportamento de O Cristo. som está muito baixo, irmão Beneneco. Alô? Não me escutam? Está baixo, Beneneco. Fala só um pouco mais alto, se calhar. Ou está distante do computador ou do telefone? E agora? Agora está mais audível. Melhorou, melhorou. Pois, eu estava a dizer que o foco da lição número 8 teve que ver ou tem que ver, tanto o autor, o pastor Marco Filho, passa para nós o comportamento que Jesus teve para com as pessoas como homem. Nós sabemos que Jesus esteve aqui com dois, tanto como Deus e como homem, mas o que ele passou é como o que ele passou para que nós o seguíssemos é como homem. Então, Jesus ensinava, isso disse bem o Camba Gil, pregava e depois curava. Jesus ressuscitou Lázaro, curou várias pessoas, tirou endemoniados das cadeias de demônios. Mas essas pessoas depois ou voltaram a adoecer e depois morreram. Por isso é que curar está no terceiro, é o terceiro item dos métodos de Jesus quando cá esteve. O Camagil também disse que nós somos criticados porque não curamos. Muitas igrejas que curam, se é que curam, entre aspas, têm pacto com o ocultismo. Eu penso que nós sabemos isso. E nós não enveredamos para isso, porque a verdade não ensina a ter pacto com o ocultismo. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Cristo nos evangelhos. E sobre os comentários do irmão Paulino e de sua esposa, queria também acrescentar o seguinte. Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Aqui é que está o problema. Amar o próximo como a nós mesmos. Eu tenho muita dificuldade de amar o próximo. O amor altruísta, porque Jesus, ali no versuário, ao olhar para as pessoas, olhava-as como aquelas que não têm pastor, ou como ovelhas que não têm pastor. O que significa isso? Que Jesus sentia as necessidades das pessoas como se fossem dele. As necessidades que Jesus, ou as preocupações que Jesus tinha para com as pessoas, eram preocupações genuínas. Genuínas significam próprias. Ele sentia, o Antônio, o João, o Pedro têm problemas como se fosse ele, Jesus, a ter problema. Esse aqui é o nosso problema, porque quando nós olhamos alguém a sofrer, nós nos alegramos. Quando nós vemos alguém a prosperar, a ter algum sucesso, eu não diria ter sucesso, quando as coisas estiverem a correr bem na vida de alguém, nós nos entristecemos. E não é isso que Jesus fazia, nem isso que ele ensinou. Quando alguém estivesse doente, ele também ficava doente. Quando alguém estivesse contente, estivesse bem, mesmo que fosse momentâneo, ele também ficava. E é isso que nos falta. Nós nos guerreamos entre nós, infelizmente. Porque se Antônio, João, tiver a prosperar, isso é um problema, eu vou me corroer, o meu coração vai doer até não poder mais, porque o Antônio está a subir, eu não estou a subir. Mas que céu é esse que a gente quer com esse comportamento, meus irmãos? Então, as necessidades, ou as preocupações que Jesus tinha para com as pessoas eram genuínas, eram próprias, eram como se fosse ele a sentir. E nós, para terminar a minha intervenção, nós curamos, acho que na lição número 6, o pastor Dungo falou sobre isso, que nós curamos. Há pessoas muito consagradas e todos nós podemos ser bem consagrados. Depende de como nós andamos com Cristo. E quando as pessoas consagradas estiverem a orar, as pessoas podem curar. Porque nós não
ou seja, nós vamos para a casa de alguém. O pastor não relatou isso na lição número 6. Nós vamos para a casa de alguém que está doente ou que está possesso. Oramos. Nós, é assim, depois da oração a pessoa não curar, Deus é que sabe. Então, nós oramos e Deus, segundo a vontade dele, a pessoa cura ou não. Vai deixar de ter demônios ou não. Nós oramos. A nossa missão é orar, mas orar com sinceridade e com fé. Agora, se quisermos que depois da oração a pessoa ande, fique melhor, tenha emprego, tenha filho, faça isso, tenha casa, tenha carro, estaremos a nos comportar como as outras denominações que não o fazem de Espírito Santo, mas sim no pacto com o cultivo. Obrigado. Obrigado, irmão Beneneco. Irmão Norton deseja falar de novo, né? Irmão Norton pode falar. Sim, se me permitirem assim. Alguma intervenção, antes do Norton falar, não sei se tem mais alguma intervenção de algum irmão. Não vejo nenhuma mão colocada no ar. Se não houver, após o irmão Norton falar, nós vamos devolver a palavra ao pastor, ao irmão teólogo, desculpa, e o irmão teólogo vai fazer o resumo, né? As suas conclusões, não é? Ok? Mas antes disso, nós vamos então passar para o irmão Norton a palavra. Obrigado mais uma vez. Eu vou tentar ser breve dessa vez e eu vou aqui abrir também, como diz aí o irmão há pouco tempo, que falou de si, de mim, sobre o que eu tenho, a maior luta, ou grande luta espiritual que eu tenho tido, procurar que Cristo, ou acho que todo cristão, né, que Cristo, mas estou numa fase pessoal, que Cristo, a procura que Cristo me possa completar, cheio de Cristo, completar em Cristo, ter a mente de Cristo, porque eu provei um bocado disto no dia da minha salvação, quando eu digo isto da conversão. O meu primeiro amor, com o tempo, andando neste caminho estreito, fui caindo, ele me tem levantado, fui caindo, mas noto que eu, por causa das minhas falhas, fui me afastando, estou me afastando. Mas estou na igreja, ou seja, é uma luta espiritual, não vou aqui, pronto, estar a falar os pormenores. Mas é o que eu batalho, é ter a mente de Cristo, ter a mente, ou seja, cheio de Cristo, ao ponto de nem filho, como humano, claro que vamos precisar, não estou a dizer que estou a me distanciar dos filhos, ou seja, não depender de nada. Como o apóstolo Paulo e outros que passaram, os grandes homens, com as mesmas paixões do que eu, mas eles estiveram completamente, ou seja, cheio da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo cheio de Cristo, que não precisavam de nada nesta vida, ainda que fossem mortos. Paulo, ele disse, eu vou combati o bom combate, agora espero, não é, a carreira, o fim, e ele, uma parte, ele diz como libação, ou seja, vou ser dado como sacrifício, ou seja, ele sabia, e eles entravam com dignidade. Na Idade Média, da escuridão, muitos, John Wesley e outros entraram em fogueiras a cantar, morreram. Pronto, isto é a introdução rapidamente sobre o ministério de cura de Jesus. Por que eu estou a dizer isso? Para chegar aonde? Eu cheguei numa parte, porque a minha conversão foi incomum. Eu tive muito distante de Deus e dizia, não, esse Jesus que curava aquele tempo, que abriu os olhos ao cego, não é capaz, não é normal. Nada mais me poderia me converter. Que eu fui tocado no meu coração com ou seja, sobrenaturalmente, ou seja, foi sobrenatural. E por que eu agora quero dizer sobre isto? A cura está associada a milagres também. E eu vi esta batalha com os fariseus, Jesus Cristo, batalha entre aspas, conversa aqui
em João 6, tocou-me esses dias, porque eu estava à procura de resposta. Por que Jesus respondeu aos fariseus no capítulo 6 de João? Disse, porque os fariseus tinham dito, no versículo 31, nossos pais comeram o maná, ou, pronto, soberbamente disse, os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Quer dizer, quem és tu que dizes que é o pão da vida? Nossos pais comeram do maná. Sabe o que Jesus respondeu? Eu sou o pão da vida. Eu. Vossos pais comeram aquilo, mas o verdadeiro pão é o que vem do céu. Eu sou o pão da vida. E respondeu mais, vossos pais comeram do maná e morreram. Eu me pergunto, quem enviou aquele pão do céu? Não foi Deus. Quem enviou para o maná do céu? Não foi Deus, não foi o próprio Cristo. Isso para nos ensinar o quê? Todo aquele que se permanecer focado em curas vai ter fome. Vai perecer. Porque eu muitos anos, eu estava a morrer e focado em cura, ou seja, permanecer em milagre, eu quero ver. Nem sempre, isso é uma prerrogativa de Deus, a cura, os milagres. Só Deus sabe porque Ele faz, o momento que faz, a hora que faz, não há explicação. A maior cura, portanto, que Deus fez no meu coração e fez aqui e ensinou, foi o atendimento da necessidade suprema da reconciliação de Deus para com o homem através de Cristo. Esta cura, maravilhosa cura da conversão, reconciliação, quer dizer, eu estava longe, Ele reconciliou-me através de Cristo. A maior cura foi Jesus Cristo largar o trono para morrer por mim e levar os meus pecados. Essa é a minha contribuição aqui sobre as curas. Então, foquemos-nos no verdadeiro milagre, o milagre da salvação, que Cristo desceu dos céus, encarnou-se na pessoa de Cristo para morrer por nós. A redenção pagou um preço caro, porque a salvação é grátis, mas não foi, ou seja, é gratuita, mas não foi grátis, não é? Pagou um preço muito alto, um preço que envolve a morte de Cristo e que envolve muito mais que está para além disso e que nós vamos estudar toda a eternidade. Porque, pronto, só para abrir, eu estou a fugir um pouco, não é normal alguém que dizia, tu vês o Pai, vês a mim, Felipe, se vês a mim, aliás, vês o Pai, e chega na cruz e diz, meu Deus, porque me abandonaste. Cristo, Deus abandonou Jesus na cruz. Isso nós temos que estudar muito, isso é profundo. Não pode. Quer dizer que Deus virou as costas, Deus Pai. Isso é outra, depois é outra, é outra coisa. Vai, muito obrigado. Obrigado, irmão Norton. Obrigado. Obrigado, Norton. Eu vejo, antes do irmão teólogo intervir, fazer um resumo, eu vejo aqui uma mão levantada, Rita Teixeira. Agora, não sei se o Jeremias está a levantar a mão ou está a bater palmas, não sei. Não, estou sim a levantar a mão. Ah, estás a levantar a mão. Então, se calhar já pediste primeiro do que... Mas vamos dar prioridade às mulheres, né, Jeremias? Não tem problema. Não tem problema. Rita, peço só que os irmãos que vão intervir agora sejam lacônicos, né, nas suas intervenções, para então darmos espaço ao nosso irmão teólogo Pedro para poder fazer as conclusões. Eu levantei a mão, irmão Pedro, gostaria de falar também. Não entendi, quem é? É Idalícia. Ah, irmã Idalícia. Ah, não vi. Ok. A irmã Idalícia vai fazer a sua pergunta depois da intervenção de Jeremias, então. Tá bem. Ok, obrigado. Obrigada, irmãos, pela oportunidade. Feliz sábado a todos. Eu tenho uma reflexão. Para nós seguirmos o método de Jesus, nós temos que estar todos os dias na presença do Pai. Consagração. A fé sem obras não vale. Não é? E as obras sem fé também não valem. No livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13,
diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, não é? O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quer dizer, meus irmãos, que é para nós seguirmos os passos de Cristo, que é para nós sermos a luz do mundo, o sal, nós temos que estar diariamente na presença de Cristo. O que o irmão Gilberto comentou, o que o irmão Ernesto comentou, tudo se resume na fé. E ter fé é estudar a palavra de Deus diariamente, que é para ser transformado, então poder levar a experiência que eu tenho com Cristo ao próximo. Se eu não for simpática, meus irmãos, como comentou o nosso irmão Ernesto, se eu não for simpática, vocês acreditam que eu vou conseguir bater a porta do meu vizinho que é para cumprimentar? Não é de mim. Eu preciso de receber diariamente luz do céu, que é para transformar o meu mau caráter, que é para eu conseguir levar a palavra. Se todos os dias eu estiver na presença de Cristo, quer dizer que no meu trabalho, na vizinhança, na igreja, na comunidade, eu farei presente aquilo que Jesus me ordena. Tudo será espontâneo. Temos que orar mais, irmãos. Temos que deixar mesmo de olhar para as demais denominações, como é que eles oram, como é que eles curam, como é que eles fazem, e olhar mais para nós. O ministério deve começar em nós, depois na nossa casa, no nosso seio, depois na vizinhança e depois na comunidade. E de Cristo compete, a Deus compete se vai curar o doente ou não. Deus é que sabe todas as coisas, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é essa consagração diária. Era o meu comentário. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Rita. Irmão Jeremias. Ok, obrigado. Bom sábado a todos. O irmão Norton e a irmã Rita também, por acaso, remataram aspectos aqui importantes que eu queria mencionar. Eu recomendaria também lermos o livro da nossa irmã White, o Mensagem Escolhida, volume 2, no capítulo 5, em que ela diz que milagres não são prova do favor divino. E só para reiterar aqui de novo que, sim, Jesus continua a operar, mas, e eu não sei quando falamos de cura, desculpem se calhar não estou a falar aquilo que estava a mencionar, é Mensagens Escolhidas, capítulo 5, no capítulo Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 5. Obviamente Jesus opera, e como os outros irmãos mencionaram, e nós oramos, muitas vezes como igreja oramos para os irmãos, para várias questões, não é? Mesmo para aqueles que estão doentes, mas nós não devemos, se calhar, comparar como tem se feito aquelas outras igrejas. Vem, irmão, está doente, não sou, está, sei lá, aquelas manifestações que nós temos visto lá fora. Porque, e nesse texto, resumindo, que diz que nos últimos dias o inimigo usará muito dessas ditas curas para enganar as pessoas. Então, nós devemos ter um cuidado de verificar, analisar quando se fala de cura, e se calhar também o nosso moderador, né, o nosso mano Pedro Ivanov poderá depois também mencionar isso. Então devemos ter esse cuidado quando falamos de cura. Estamos a falar de quê? Desse tipo de manifestação que se vê aí, que tal a Igreja Adventista também devia, se calhar, ter esse tipo de manifestação. Porque realmente, e vendo nessa lição, quando falava em cura, se nós vemos quando Jesus curou o paralítico, na realidade uma das necessidades maiores que o paralítico tinha era espiritual. Porque se nós vermos o contexto que tinha, aqueles homens, os paralíticos, e lembram quando a história, mesmo quando Jesus foi abordado pelos discípulos, disseram, mas esse homem cego
quem é que pecou? É o pai dele ou a mãe dele para que ele nascesse cego? Porque havia aquela questão de que as pessoas, quando tinham algum problema, naquele tempo diziam é por causa do pecado. O pai dele pecou, a família está amaldiçoados, e nós vemos por isso até os fariseus afastavam dessas pessoas, porque essas pessoas, se calhar, estão amaldiçoadas, têm pecado. E quando Jesus disse àquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, provavelmente aquele paralítico, até se não tivesse o milagre de levantar, ele saía dali porque ele tinha aquele peso da consciência de ser um pecador. Então, quando Jesus também menciona essa cura, muitas vezes eu entendi muito também, para além da física, mas a cura espiritual que a lição menciona. Quantas pessoas hoje, se calhar, entram no desespero e, às vezes, vão para o homicídio por causa da mente. A mente tem um problema tão grave, a mente lhe acusa de tanta coisa que ele às vezes vê que já não tem solução na vida e cai e vai para o suicídio e coisa do gênero. Então, era nesse aspecto, não vou repetir, o irmão Norte, a irmã Rei, todos já falaram muito bem, mas era só para também tentarmos contextualizar quando se fala em milagres. Obrigado, Jeremias. A irmã Idalícia pode fazer a sua pergunta, e acho que não temos mais nenhuma mão colocada no ar. Depois vamos então entregar o momento para as conclusões ao irmão Pedro Vanov. Irmã Idalícia pode fazer a sua pergunta. Ok, obrigado, irmão Pedro. Eu não quero contrariar aqui o pensamento de alguns irmãos que já falaram sobre o caráter que nós devemos ter, não é, para com nossos vizinhos e para com os nossos colegas. Irmã Idalícia, desculpe só, se puder encostar um pouco o telefone, está um pouco baixo. Sim, eu dizia que não queria contrariar aqui o pensamento dos irmãos que já por aqui passaram e falaram sobre o caráter que nós devemos ter com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. A minha pergunta é a seguinte, irmãos. É claro que nós devemos primeiro, né, rever o nosso caráter, não é? O nosso comportamento em si. Isso também tem sido uma forma de evangelizar, né? Tem sido uma maneira com que os outros nos vejam, uma vez que nós já nos identificamos como cristãos. Mas é o seguinte, quando é que vai se completar o processo de santificação, não é? Desta santificação, para depois nós podermos falar com as pessoas, ou falar alguma coisa do amor de Deus, falar que Jesus vai voltar com essas pessoas, porque também só esperarmos, não, eles têm que ver que eu sou cristão, um bom cristão, e nós não damos nenhuma palavra, não é, a quem está a chorar, a quem necessita de ouvir alguma coisa, porque o objetivo de Jesus, né, diz a lição de quarta-feira, era pregar o evangelho eterno. Então, quando é que nós vamos falar, quando é que vai se completar esse processo de santificação na nossa vida, não é? Para depois termos que falar alguma palavra de Deus, porque só deixar que os outros nos veem que o nosso caráter está transformado como tal, e depois não falarmos nada, eu acho que isso não basta. Essa é a minha pergunta, né? É a pergunta que eu tinha a fazer. Ok, muito obrigado, irmã Idalícia, pela sua pergunta. Então, o irmão teólogo Pedro pode... Irmão Pedro Ivanov, irmão teólogo. Ok, tá bom. Ok, irmão Pedro pode fazer as conclusões, e responder alguma dessas questões que foram aqui colocadas, né? Deve acompanhar os comentários, não é, que os irmãos foram fazendo ao longo da lição. Sentir que tem alguma coisa que quer rematar.
Ok? Eu gostaria de falar na irmã que o processo de santificação é um processo de vida inteira, né? Não é um processo agora. Mas para transmitir o evangelho, é só nascer no reino de Deus. Ele vai ter bem claro em dizer isso. Diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus nasce como um missionário. Então, não precisamos esperar que o processo de santificação realmente se conclua, que vai até o processo de glorificação para pregarmos o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho hoje de várias formas, pequenos grupos, nossas atitudes, e há várias maneiras de pregarmos o evangelho. Um outro aspecto que se falou na lição é misturar-se com o povo. Falamos de escola, falamos de vizinhos, falamos de serviço, mas não falamos de igreja. Na igreja, as igrejas de hoje estão divididas em ilhas. Eu não estou a falar em outras igrejas, estou a falar na igreja adventista do sétimo dia. Hoje nós temos igrejas que estão divididas sul, norte, ou mesmo pessoas intelectuais e não intelectuais. Se realmente estamos ministrando como Jesus e queremos ministrar como Jesus, devemos nos despir dessa aparência do mal e poder olhar a todos da mesma maneira e do mesmo sentido. Desejar o bem, eu falei sobre isso hoje também. Queridos, desejar o bem é a primeira coisa que o ser humano deve fazer. Mas eu queria que cada um de nós olhasse simplesmente para si e fosse mesmo focado. Será que eu desejo o bem do outro? Hoje, quando alguém tem sucesso, hoje, quando alguém tem progressão, hoje, quando um amigo meu se tornou ancião de igreja, ancião A, como eu me torno? Como meu coração é? Outro aspecto é que nós, como igreja, inúmeras vezes, nos tornamos inimigos de Deus. Em que maneira? Somos críticos demais, nos aliamos a Satanás. O método de Cristo é um método, a maneira de Jesus ministrar é uma maneira de poder buscar simpatia, buscar o pecador. Não é uma maneira de afastar o pecador, mas é uma maneira de aproximar o pecador da cruz. Outro aspecto, quando hoje nós tratamos bem as pessoas, é porque nós queremos benefícios. É que se eu tratar bem o irmão, se tratar bem o colega do serviço, é porque sei que, de uma ou de outra forma, esse irmão vai me dar algum benefício. Não queremos tratar bem as pessoas sem benefício nenhum. Por isso, hoje nós temos que pedir para que Deus mude o nosso coração. Há um outro aspecto que eu gostaria de ver contigo, no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 47 e 48. Diz assim, olha, ela ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba e com espada. Por estes vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos e do povo. Ora, o traidor tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, né, este vocês devem prender. Há uma lição importante para tirarmos aqui. É que Jesus, mesmo estando no meio dos discípulos, no meio da multidão diariamente, Jesus se assemelhava aos discípulos. Foi preciso Judas beijar a Jesus para que realmente ele compreendesse que Jesus, era aquela outra pessoa. Aqui tiramos um exemplo, queridos irmãos. Não importa que tipo de grau você tem, que tipo de espiritualidade você tem, somos todos iguais. E como resumo, né, da lição, hoje nós compreendemos que a vida de Cristo foi inteiramente vivida para a humanidade. Hoje nós compreendemos, na lição de hoje, que Jesus viveu para servir, ensinar e curar. Já falamos que a prerrogativa de cura é uma prerrogativa divina, não uma prerrogativa realmente do ser humano. Eu me lembro que há 4 anos atrás, a minha filha apanhou meningite e malária cerebral. Os médicos diziam que ela já não teria cura, já não poderia ser curada. Ela ficou em estado de coma e um dia o médico chegou para mim e disse assim, olha, vou ser sincero contigo, se porventura essa miúda voltar a viver, essa miúda não vai falar, não vai ouvir. Essa miúda vai poder perder ou vai perder os membros superiores e inferiores. E nós orávamos. Mas nós orávamos com a plena certeza que, mesmo ela sendo curada ou não, Deus estava ali.
Deus seria o nosso Deus. E num dia, ele chegou para nós e disse assim, a menina recuperou do coma. Ele disse assim, pai, eu não sei como é que essa menina saiu do coma assim, do nada. O que ele não sabia é que o processo de cura, ou o poder de cura, ainda está dentro da Igreja Adventista nos dias de hoje. Mas lembre-se que esse processo de cura é um processo de cura que é prerrogativa de Deus. A maior cura que Deus deseja fazer em nossa vida é nos dar um coração limpo e transformado. Outro aspecto, Jesus renunciou os seus direitos para priorizar os direitos de outros. Jesus nunca buscou os seus próprios interesses, ele buscou sempre o interesse das outras pessoas, irmãos. Essa lição está a nos mostrar claramente, que o primeiro interesse dentro da igreja, fora da igreja, não deve ser meu, deve ser do próximo. Aqui nós compreendemos na lição dessa semana que o nosso paradigma e nosso padrão há de ser imitado em Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo em tudo que ele fez. Também entendemos nessa lição que Jesus tratava todos do mesmo modo, ricos, pobres, prostitutas, adúlteros e ladrões. Hoje, quando um irmão falha, quando o irmão cai, quando o irmão é afastado da igreja, nós criticamos muito os testemunhas de Jeová, mas nós hoje somos piores que os testemunhas de Jeová. Quando o irmão cai, nós achamos que o irmão está em pecado, o irmão realmente já nunca mais vai se levantar. E nos esquecemos que devíamos dar o braço para ajudar o irmão a se levantar e se manter firme para a caminhada. Nós também aprendemos nessa lição que devemos ser o sal da terra. E eu falei isso na lição no princípio, que o sal não deve salgar, nem colocar o pouco sal, deve ser o sal da medida. Aprendemos também que somos a luz, e essa luz só poderá irradiar se tivermos realmente ligados à fonte da luz, que é Jesus Cristo. E vimos que o ministério de Jesus tinha a tríplice mensagem: ensinava, curava e pregava. Para concluir, eu gostaria de dar uma experiência. Certos teólogos foram para uma aldeia pregar a mensagem. E nesse período, depararam-se com pessoas que ouviam a mensagem, mas não aceitavam. Faziam apelo, mas não aceitavam. E a mensagem era: Cristo é tudo. Eles ouviam, e depois alguns teólogos foram lá ter com Soba e questionaram Soba. Soba, o que é que se passa? Por que as pessoas não aceitam a verdade? Por que as pessoas não querem a verdade? Por que as pessoas não querem aceitar a mensagem? E Soba respondeu, diz assim: esse Jesus que vocês estão pregando aqui, vem aqui todos os meses. Cura-nos, nos dá alimento e nos prega essa mensagem que vocês falam. E alguns teólogos começaram a indagar e começaram a se questionar como Jesus tem vindo aqui. Jesus, nesse momento, está nos céus, mas ele pode estar aqui, mas ele não está aqui. Então, Soba explicou aos teólogos. Diz assim, que todos os meses vem um grupo de madres, a qual não simplesmente prega a mensagem, mas cura. Não simplesmente cura, mas supre as nossas necessidades. Então, esses teólogos compreenderam que pregar a mensagem não é suficiente. Precisamos ensinar e precisamos curar também. Que eu e você aprendamos o método de Cristo. Não para nos gloriar, não para nos exaltar, mas para salvar o perdido e guiar para os braços de Jesus. E que o amor de Deus, que excede a todo o entendimento, permaneça conosco hoje e todo sempre. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Pedro, pela explanação da lição. Obrigado a todos os irmãos que participaram nesta lição também. Obrigado pelos vossos comentários que enriqueceram muito a nossa lição. Espero que Deus, por intermédio do seu Espírito, continue nos dando momentos maravilhosos cada semana, aqui, neste grupo. Ao partilharmos essas lições tão importantes quanto essas que vêm nos dizer que nós temos que ser práticos sobre a nossa espiritualidade, não é? Está nos apontar mesmo para a missão
que não há nada que nós temos que fazer. E uma coisa que eu fiquei refletindo um pouco durante a semana é que um erro temos cometido, principalmente nós que somos adventistas, é que normalmente quando nós pensamos em missão ou pensamos em ser testemunhas ou evangelizar, nós pensamos logo em fazer com que essas pessoas a quem nós vamos comunicar se tornem adventistas, you know? Então, e acabamos por perder a essência, que é mostrar essas pessoas a Jesus. E o resto é Deus que vai fazer. Se ele se vai tornar adventista, se vai entrar na nossa igreja, Deus é que vai fazer isso. Mas a nossa missão é sermos testemunhas de Cristo. Porque se o próprio Espírito Santo, que é Deus, não veio enaltecer a si mesmo, ou qualquer um outro atributo, ele só apontou-nos para quem? Para Jesus. E nós também, como servos de Deus, devemos apontar as pessoas para Jesus. E ele é que vai guiar o resto, não é? O resto do processo, não é? Quer o processo da conversão das pessoas, quer o processo dele eventualmente decidir ser adventista do sétimo dia. Eu acho que a essência é nós mostrarmos quem é Cristo, qual é o seu caráter e aquilo que ele quer fazer na vida de cada um de nós, não é? Eu acho que é uma coisa que nós podíamos muito bem refletir. E outro ponto que também saiu muito, muito forte é que nós, como cristãos, devemos ser equilibrados, não é? É por isso que Jesus tinha essa missão tripla, se assim podemos dizer: curava, pregava e ensinava, não é? E mostrou equilíbrio. E muitas das vezes nós só temos um aspecto disso. Uns só querem pregar, mas o que diz respeito à cura, não. Diz respeito a ensinar, também não quero. Eu só quero pregar. E Deus está nos a chamar que é para nós exercermos esse ministério triplo, não é? Essas facetas todas nós temos que cumprir. Então, que Deus possa, então, abençoar cada um de nós que participou nesta lição. E gostaríamos, então, de pedir, se calhar pediríamos, nesse caso, o irmão Paulino Ernesto, que pudesse fazer a última oração, para fecharmos o nosso estudo. Muito obrigado, irmão Pedro, sinceramente, pela exposição da palavra. Nós agradecemos. Amém. O irmão Paulino Ernesto, se puder fazer a última oração. Sim. Está sem som, Paulino. Irmão Paulino, está sem som. Ok. Pode orar, irmão. Irmão Paulino? Acho que tem algum problema aí com o irmão Paulino. Então, irmão Pedro, se calhar pode o irmão Pedro voltar a orar para nós, então. Ok. Oremos. Eterno soberano Deus, somos gratos por esse momento especial. Essa lição vem nos ensinar, nos despertar que o único método eficaz para salvar o homem é o Senhor. Retire de nós, Senhor, o coração ganancioso, orgulhoso, e coloque em nosso coração um coração abegnado, sem interesse nenhum. Que os erros que fomos cometendo antes dessa lição, Senhor, sejam dissipados. Que possamos ser a luz, o sal, que possamos conduzir as pessoas ao caminho da eternidade. Esteja conosco, Senhor. E, acima de tudo, esteja com esse pequeno grupo.
a fim de que cada dia possamos crescer em espírito e em verdade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Happy Sabbath, everyone. Yeah. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Obrigado. Ô, Rebeca, como é a velha? Tu vê a velha aí, pá? Não tem sorte, José. Eles estão mudos, Jeremias, estão mudos. Antes aí a velha, pá. Vi aí a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, estás aí? Irmã Lúcia Mucais. Paulino, vocês não conseguem ouvir? Estamos a ouvir, sim. Olá, Coenha, como estás? Tudo bom. Muito bom rever-te, saudades. Ai, saudades. Bom dia, irmão. Bom dia. Tiação, bom dia, Tiação. Ai, que saudades, o coração até está batendo. Tiação, muitos beijos. Tiação, mas como é que eu te apanho, Tiação? Eu vou te ligar já daqui a pouco. Vou ligar na Maia. Tá bom. Tá tudo bem, né? Sim, feliz sábado. Obrigada. Família em peso. Rebeca, dá beijinhos. Como está? Tiação, obrigado. Vizinho da Tá onça. tudo bem. Obrigada.